Você já sentiu aquele arrepio ao passar por um quarto escuro? Aquela sensação de que algo está te observando, mesmo quando você está sozinho? E se esse algo não fosse apenas um pressentimento? Bonecas sempre foram símbolos de inocência, mas e se algumas guardassem segredos sombrios? E se, no silêncio da noite, elas sussurrassem algo que você não pode ignorar? Essa é a história de uma família que encontrou mais do que esperava ao se mudar para uma nova casa. Uma boneca esquecida no sótão. Uma menina que começou a ouvir sussurros na escuridão. E um jogo que nunca deveria ter sido iniciado. Se você acha que pode dormir tranquilo depois de ouvir isso, pense de novo, aperte o play e descubra o que acontece quando uma boneca não quer ser esquecida. Mas cuidado! Uma vez que você ouvir o primeiro sussurro, não há mais volta. E se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos contar de qual cidade você está nos assistindo. A estrada de terra se estendia diante do carro, serpenteando entre árvores retorcidas, cujas sombras se alongavam com o cair da tarde. O céu tingia-se de laranja e vermelho, como se a própria natureza pressentisse algo sinistro na mudança, que estava prestes a acontecer. Dentro do veículo, a pequena Júlia olhava pela janela, o rosto colado ao vidro em um silêncio que não combinava com a animação de uma criança de 8 anos. Seus dedos apertavam o ursinho de pelúcia contra o peito, um último refúgio de conforto no meio de uma transição que ela não queria. Você vai gostar da casa nova, Juju. É espaçosa, tem um quintal enorme. A mãe, Clara, tentou soar animada, mas o sorriso dela não convenceu a própria filha. Eu gostava da nossa casa antiga. A voz de Júlia era um fiapo de resistência, um último protesto que sabia ser inútil. Miguel, seu irmão mais velho, bufou no banco ao lado. Para de drama, Júlia. É só uma casa. E, sinceramente, essa parece bem mais legal do que aquela caixa de sapato onde a gente morava. Henrique, o pai, apenas riu, mantendo os olhos na estrada. Ele nunca foi de acreditar em sentimentalismo, e para ele, casa era só um amontoado de tijolos e cimento. O carro finalmente virou a última curva e a casa surgiu à vista. Um casarão antigo, de arquitetura vitoriana, suas janelas escuras como olhos vazios, observando a chegada da família. O portão rangeu ao ser empurrado, e o silêncio do lugar era denso, opressivo. Júlia saiu do carro hesitante. O vento balançou seu cabelo, trazendo consigo um sussurro distante, ou talvez fosse apenas a brisa passando pelas árvores. Ainda assim, um arrepio subiu por sua espinha. A mudança começou. Os móveis foram descarregados, caixas empilhadas em cômodos ainda cheios de poeira. A casa era maior do que ela imaginava, cheia de corredores longos e portas que pareciam levar a lugares que ainda guardavam segredos. Mas o que mais chamou sua atenção foi a escada de madeira que levava ao sótão. Uma porta grossa trancava o ambiente, como se quisesse manter algo dentro. "O que tem aí em cima?" Júlia perguntou, sua voz quase um sussurro. A mãe olhou para cima, franzindo a testa. "Só um sótão velho, querida. Está trancado." Mas então, como se desmentindo sua afirmação, a porta rangeu. Apenas 1 centímetro, mas foi o suficiente para que Júlia percebesse algo. O sótão não estava trancado. Ela sentiu um frio subir pelos braços e, pela primeira vez, a casa nova não parecia apenas estranha. Ela parecia errada. Naquela noite, Júlia se deitou, mas o sono demorou a vir. Cada estalo da madeira parecia amplificado no silêncio. E então, um ruído a fez prender a respiração. Rangido. Vinha de cima, do sótão. Seus olhos se arregalaram no escuro, fixos no teto. Algo estava se movendo lá em cima. Foi apenas o vento, tentou convencer a si mesma. Mas enquanto ela se virava para o outro lado, tentando ignorar a inquietação em seu peito, um pensamento insistente martelava em sua mente.
se o sótão estava trancado, o que se moveu lá dentro? O sol da manhã atravessava as janelas da nova casa, mas não trazia conforto algum. O vento que soprava do lado de fora parecia gelado demais para aquela época do ano. Júlia acordou sentindo os músculos tensos, como se tivesse passado a noite toda fugindo de algo em seus sonhos. Ela mal lembrava do que havia sonhado, mas a sensação de desconforto continuava ali, grudada em sua pele. No café da manhã, seus pais falavam sobre os últimos ajustes da mudança, sobre o que ainda precisava ser organizado. Mas Júlia não conseguia tirar da cabeça o som que ouvira durante a noite. O rangido vindo do sótão. Ela tentou não pensar naquilo. Convenceu-se de que fora apenas um barulho qualquer, o som de uma casa velha se ajustando, mas uma voz sussurrava em seu íntimo. E se não foi? Mais tarde, enquanto Clara organizava a cozinha e Henrique cuidava de pequenos reparos na garagem, Miguel decidiu explorar. Vamos subir no sótão? Ele sugeriu com um brilho travesso nos olhos. Júlia hesitou. Mas está trancado. Está? Miguel ergueu uma sobrancelha, desafiador. Porque ontem eu vi aquela porta um pouco aberta. Ela congelou. Então ele também tinha notado. Sem esperar por uma resposta, Miguel foi até o final do corredor e empurrou a velha porta do sótão. A madeira rangeu alto e um cheiro de poeira e mofo escapou de dentro. Júlia engoliu em seco, mas seguiu o irmão. O sótão era um mundo esquecido no tempo. Pilhas de caixas empoeiradas, móveis cobertos por lençóis amarelecidos, velhos retratos pendurados nas paredes. A luz do fim da tarde entrava por uma janela suja, lançando sombras estranhas pelo cômodo. Foi então que Júlia a viu. Uma boneca, sentada sobre uma antiga cadeira de balanço, quase como se estivesse esperando por alguém. Ela não era como as bonecas modernas, com feições infantis e expressão delicada. Essa era diferente. Sua pele de porcelana era rachada em alguns pontos, e o vestido azul que usava estava puído e desbotado. Mas o que mais a incomodou foram os olhos. 2 globos de vidro que pareciam vivos, brilhando na penumbra do sótão, refletindo a luz fraca da janela. Júlia sentiu um arrepio profundo. Olha isso! Miguel pegou a boneca sem cerimônia e a virou de um lado para o outro. Que sinistra! Parece que já viu umas coisas bem macabras, hein? Ele riu e colocou a boneca de volta na cadeira. Mas quando tirou as mãos dela, a cadeira balançou. A madeira rangeu. O som foi baixo, mas nítido. Os irmãos se entreolharam. Foi você? Júlia perguntou, sentindo o coração acelerar. Claro que não. Foi o chão, ou sei lá. Miguel forçou um riso, mas a maneira como seus olhos evitavam olhar diretamente para a boneca o denunciava. Júlia sentiu uma necessidade urgente de sair dali. Mas antes que pudesse se mover, a voz da mãe ecoou da cozinha. O que vocês estão aprontando aí em cima? A urgência de sair virou um alívio. Nada. Miguel respondeu rápido e, sem pensar muito, pegou a boneca e desceu as escadas correndo. Júlia hesitou, olhando uma última vez para a cadeira de balanço. Agora ela estava parada, como se nada tivesse acontecido, mas algo dentro dela sabia. Boneca não deveria ter se mexido. Na cozinha, Clara arqueou a sobrancelha ao ver Miguel segurando a boneca. O que é isso? Ah, achamos no sótão. Ele respondeu colocando a boneca sobre a mesa. Clara passou a mão pelo rosto do objeto, limpando parte do pó. Apesar de velha e desgastada, a boneca ainda tinha um estranho charme, uma beleza sombria que a fazia parecer mais uma peça de coleção do que um brinquedo. Que engraçado! Eu jurava que o antigo dono disse que esse sótão estava vazio. Talvez ele tenha esquecido dela. Miguel deu de ombros, mas Júlia não conseguia afastar a sensação de que essa boneca nunca foi esquecida. Posso jogar fora? Miguel perguntou de repente. Não! Clara o repreendeu. Só porque é antiga não significa que é lixo. Eu vou limpar e deixar no quarto da Júlia. No meu quarto? Miguel
Júlia exclamou, o sangue fugindo de seu rosto. Ela é uma boneca, filha. Você já teve várias antes. Eu não quero essa. Clara suspirou, sem paciência para os dramas da filha. Está bem, então. Deixa no corredor. Pelo menos até eu decidir o que fazer com ela. Júlia assentiu, aliviada. Mas enquanto voltava para seu quarto, teve a estranha impressão de que os olhos de vidro da boneca a seguiam. E naquela noite, quando tentou dormir, um novo som ecoou pela casa. Rangido, vindo do corredor. Perto demais. Ela prendeu a respiração e cobriu a cabeça com o cobertor, tentando se convencer de que era apenas sua imaginação. Mas no fundo, sabia que não era. A boneca não queria ser esquecida. E ela ainda estava ali. A noite caiu como um manto espesso sobre a casa, engolindo os últimos resquícios da luz dourada que se dissipava no horizonte. O vento lá fora parecia uivar entre as árvores retorcidas, deslizando pelos galhos, como dedos invisíveis à espreita. Dentro do quarto de Júlia, o silêncio era absoluto, mas carregado de algo que ela não conseguia nomear. Havia um peso no ar, uma sensação pegajosa de inquietação que parecia sussurrar contra sua pele mesmo sem som algum. Ela se virou na cama, o cobertor puxado até o queixo, tentando ignorar a estranha certeza que pulsava dentro dela desde o momento em que viu aquela boneca. O sono veio fragmentado, interrompido por vislumbres de sonhos nebulosos, imagens que escapavam assim que ela tentava focar nelas. No entanto, quando a noite já avançava para suas horas mais profundas, algo a despertou abruptamente. O ar ao seu redor parecia diferente, mais frio, mais denso, como se a própria atmosfera do quarto houvesse mudado. Seu corpo permaneceu imóvel por instinto, o coração martelando um ritmo surdo contra suas costelas. E então, ela ouviu. Um som baixo, quase imperceptível, mas inconfundível. Um sussurro. Vinha de algum lugar no escuro, rastejando pelo quarto, deslizando pelas paredes como uma sombra viva. O som era irregular, fragmentado, como se palavras estivessem sendo formadas, mas ditas em uma língua que não pertencia a esse mundo. Júlia sentiu um arrepio violento percorrer sua espinha, gelando cada fibra do seu ser. Tentou dizer a si mesma que era apenas o vento, mas algo dentro dela sabia que não era. O sussurro cessou, mas uma nova presença tomou o espaço. Ela sentiu antes dever, algo ali, perto. O calor da sua respiração se condensava no ar frio. Lentamente, com a angústia se infiltrando em cada movimento, seus olhos percorreram o quarto até parar no canto mais distante, onde a prateleira estava. Mas algo estava errado. A boneca não estava mais lá. Seu peito apertou com um terror silencioso, a garganta seca incapaz de produzir um som sequer. Seus olhos varreram o quarto com urgência, tentando encontrar qualquer pista, qualquer explicação racional. Mas então, algo chamou sua atenção. Bem ao lado de sua cama, apenas alguns centímetros de distância de onde ela dormia. Sentada no chão, com as pernas perfeitamente alinhadas e o vestido azul empoeirado espalhado sobre o tapete. A boneca. Júlia sentiu um calafrio tão intenso que seus músculos travaram. Ela não conseguia se mover, não conseguia respirar direito. O brilho opaco dos olhos de vidro captava a luz da lua que entrava pela janela. E por um segundo terrível, ela teve a impressão de que eles haviam piscado. O tempo se dissolveu em algo viscoso e lento. Seu peito subia e descia de maneira errática, a mente oscilando entre a negação e o desespero. Então, como se uma força invisível rompesse o torpor que a dominava, ela gritou. Um grito alto, desesperado, que cortou o silêncio da casa e fez as sombras tremerem. Passos apressados soaram pelo corredor e logo a porta se abriu violentamente, revelando seus pais. Clara acendeu a luz, o rosto carregado de preocupação. O que aconteceu? Júlia, o que foi? Mas Júlia não conseguia falar.
Tudo o que conseguiu fazer foi levantar o dedo trêmulo e apontar para a boneca. Seus pais seguiram seu olhar. Clara franziu a testa. Filha, o que foi? Henrique suspirou, esfregando o rosto com impaciência. Você gritou por causa disso? Júlia olhou para ele incrédula. Ela estava na prateleira. Eu juro! Sua voz saiu arrastada, como se cada palavra exigisse um esforço imenso, mas seus pais não pareciam convencidos. Você deve ter derrubado antes de dormir e só percebeu agora. Foi um sonho ruim, Júlia. Não foi um sonho. Ela insistiu, sentindo a frustração transbordar em seus olhos em forma de lágrimas. Ela estava lá. Eu ouvi algo, mas Clara apenas se ajoelhou ao seu lado, tentando acalmá-la com um olhar terno. Está tudo bem, meu amor. Você só está assustada porque é uma casa nova. O ambiente diferente pode mexer com a gente. Henrique, impaciente, pegou a boneca do chão e a colocou de volta na prateleira, como se aquilo encerrasse a discussão. Pronto, está no lugar de novo. Agora tenta dormir, Juju. Júlia queria protestar, queria gritar que não era apenas um sonho, que algo estava errado. Mas a expressão cansada de seus pais a fez engolir as palavras. Eles nunca acreditariam. Clara beijou sua testa e Henrique apagou a luz, saindo do quarto com um suspiro. A porta se fechou com um leve clique. Júlia ficou sozinha novamente. Seu corpo inteiro tremia e seu coração parecia martelar em seus ouvidos. O quarto voltou a mergulhar no silêncio absoluto. Mas enquanto seus olhos, molhados de lágrimas, encaravam a boneca na prateleira, uma certeza fria se instalou dentro dela. Os adultos podiam não acreditar, mas a boneca se moveu e ela sussurrou. Aquilo foi só o começo. O dia amanheceu com um céu opaco, sem brilho, como se a própria luz do sol hesitasse em tocar a casa. Júlia acordou cansada, os olhos pesados, o corpo mergulhado em uma fadiga que não fazia sentido. A noite anterior parecia um borrão em sua mente, mas o medo persistia, agarrado à sua pele como um resquício de algo que não deveria ter acontecido. Ela se levantou devagar, o coração acelerando assim que olhou para a prateleira. A boneca ainda estava lá, imóvel, exatamente onde seu pai a havia colocado. Mas algo nela parecia diferente, ainda que Júlia não conseguisse identificar o que. O olhar de vidro parecia mais intenso, mais vivo. Ela tentou ignorar a sensação, mas enquanto se vestia para o café da manhã, uma única pergunta martelava em sua cabeça. E se ela se mover de novo? O dia seguiu com um ritmo arrastado. Seu pai saiu cedo para resolver pendências do trabalho. Miguel jogava videogame no quarto e sua mãe tentava colocar ordem na casa, ainda cheia de caixas por desfazer. Júlia se sentia inquieta, cada som da casa parecendo mais alto, mais presente. Ela tentava manter a mente ocupada, mas a memória daquela noite, do sussurro, da boneca no chão, da expressão cética dos pais, não a deixava em paz. Foi então que aconteceu. Quando passou pelo corredor para pegar um copo d'água, algo chamou sua atenção. Ela parou no meio do caminho, sentindo um arrepio subir por sua nuca. Seus olhos se voltaram lentamente para o fim do corredor. A boneca estava ali, sentada no chão, de costas para a parede, as pernas esticadas, o vestido azul puído espalhado ao redor dela como uma poça de sombra. Júlia sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ela não deveria estar ali. Ela não a tocou. Não a tirou do quarto. Mas ali estava ela, parada no corredor como se tivesse andado até ali sozinha. O coração de Júlia começou a martelar. Por um longo momento, tudo o que conseguiu fazer foi encarar o brinquedo, esperando, rezando, para que aquilo fosse um engano. Talvez sua mãe tivesse mexido nela. Talvez Miguel estivesse pregando uma peça. Talvez. Mas nada justificava o que seus olhos estavam vendo. Com um nó na garganta, ela se forçou a se mover.
Aproximou-se devagar, cada passo ecoando no silêncio da casa. Quando finalmente chegou perto, hesitou. O olhar da boneca parecia perfurá-la. Por um instante, Júlia achou que sua expressão havia mudado, que a rachadura ao redor da boca agora parecia um sorriso mais largo. Ela engoliu em seco e, com mãos trêmulas, pegou a boneca do chão. O toque frio da porcelana fez sua pele se arrepiar. Sem saber o que fazer, levou-a de volta ao seu quarto e a colocou de volta na prateleira. Talvez tenha sido Miguel, talvez tenha sido a mamãe, mas no fundo, ela sabia que não. E o pior, ela sentia que aquilo não era o fim. Na manhã seguinte, Júlia acordou com um peso esmagador no peito. Seus olhos se abriram devagar e o primeiro impulso foi olhar para a prateleira. A boneca ainda estava lá, exatamente no mesmo lugar. Ela se sentiu aliviada. Mas esse alívio não durou muito. Ao sair do quarto, notou algo estranho. A boneca estava na cadeira da sala. Clara, sua mãe, passou por ali e franziu o senho. Quem deixou isso aqui? Júlia sentiu o corpo travar. Não fui eu! Miguel! Clara chamou o filho, que apareceu na porta da cozinha com um pedaço de pão na mão. O quê? Você colocou essa boneca aqui? Miguel olhou para o brinquedo e riu. Nem ferrando. Essa coisa é assustadora. Clara suspirou e pegou a boneca. Vocês dois precisam parar com essa bagunça. Ela voltou a colocar a boneca no quarto de Júlia, sem perceber o quanto isso fazia sua filha se encolher. Mas algo curioso aconteceu. Quando Clara saiu do quarto, parou por um instante na porta. Olhou para dentro, para o ar denso que parecia encher o ambiente. Um arrepio subiu por sua espinha e ela esfregou os braços instintivamente. Havia algo ali. Algo que ela não conseguia explicar. Ela se virou e seguiu para a cozinha tentando ignorar a sensação ruim. Mas ao longo dos dias seguintes, a boneca continuou se movendo. Júlia encontrava o brinquedo em lugares diferentes pela casa. No sofá, na mesa de jantar, embaixo da escada e a cada vez sempre mais perto de seu quarto. A princípio tentou culpar Miguel, mas ele parecia tão confuso quanto ela. Para de me olhar assim, Júlia. Eu não encostei nessa coisa. Você jura? Juro. Mas quem? Então, o desconforto crescia dentro da casa, um peso invisível que todos sentiam, mas ninguém falava sobre. Miguel começou a evitar entrar no quarto de Júlia, dizendo que o clima ali era estranho. Clara, que antes não dava ouvidos aos medos da filha, começou a perceber pequenas coisas. Calafrios repentinos ao passar pelo quarto de Júlia, luzes piscando sem explicação, sons vagos durante a madrugada que, por mais que tentasse, não conseguia culpar apenas ao vento. E então, algo aconteceu. Clara entrou no quarto para arrumar a cama de Júlia. O dia estava nublado e a luz que entrava pela janela parecia fraca, acinzentada. Quando se virou para sair, sentiu um arrepio gelado subir pelo corpo. Um calafrio tão intenso que a fez estremecer. Ela se virou devagar e seu olhar caiu sobre a boneca. Os olhos de vidro pareciam fixos nela, de uma maneira estranha. Clara sentiu o peito apertar. O ar parecia mais denso, como se um peso invisível estivesse sobre seus ombros. Por um segundo, algo absurdo cruzou sua mente. Aquilo estava olhando para ela. A sensação foi tão intensa que Clara saiu do quarto apressada, fechando a porta atrás de si. Ela riu sem graça, tentando afastar o desconforto. Mas no fundo, no mais íntimo de sua alma, ela soube. Algo estava muito errado naquela casa. E a boneca não deveria estar ali. A sensação de que algo não estava certo pairava no ar como um cheiro doce e enjoativo que nunca se dissipava. A casa parecia ter um peso invisível, uma presença que se escondia nos cantos, mais escuros, espreitando quando ninguém estava olhando. Júlia sentia isso. Clara sentia isso. Mas ninguém ousava falar em voz alta, como se nomear aquilo pudesse torná-lo mais real. As noites se tornaram mais longas, os barulhos mais frequentes.
O som do vento entre as árvores parecia formar palavras quando soprava pelas frestas das janelas. Pequenos estalos no teto pareciam passos arrastados no sótão. O tempo dentro da casa parecia ter se curvado, dobrando-se sobre si mesmo de forma irregular. Na manhã seguinte, Júlia decidiu que não podia mais ignorar. Se aquela casa escondia algo, precisava descobrir o que era. Ela esperou que Clara saísse para fazer compras e que Miguel estivesse ocupado no videogame. O pai ainda não voltara do trabalho, e isso significava que estava sozinha. O sótão continuava como na primeira vez em que subira lá. Uma bagunça de móveis antigos cobertos por lençóis e caixas empoeiradas. Mas dessa vez, a sensação era diferente. Havia algo ali. Algo esperando. Ela moveu algumas caixas, os dedos deixando marcas na poeira acumulada. Papéis amarelados se espalhavam pelo chão, velhos álbuns de fotos de pessoas desconhecidas, rostos desbotados pelo tempo. Então, sob um móvel coberto de pó, encontrou um pequeno caderno de couro gasto. O couro estava ressecado e coberto por manchas escuras que Júlia preferiu não tentar identificar. Era um diário. Ela sentiu os dedos tremerem ao abri-lo. As primeiras páginas eram rabiscos infantis, pequenas frases escritas com uma caligrafia insegura. Meu nome é Elisa. O ar dentro do sótão pareceu ficar mais frio. Júlia virou a página. Hoje fiz um novo amigo. O nome dela é Sofia. Mamãe disse que eu deveria brincar com outras crianças, mas Sofia me entende. Ela nunca briga comigo. Nunca me deixa sozinha. Os pelos de sua nuca se eriçaram. Sofia. Um nome. Um nome para algo que não deveria ter nome. As páginas seguintes descreviam brincadeiras, segredos compartilhados, como se Sofia fosse uma amiga invisível. Ou pior, uma amiga real. Elisa mencionava que às vezes escutava Sofia sussurrar à noite, mas que não se importava porque era só um segredo entre as duas. Mas à medida que o diário avançava, os relatos se tornavam menos inocentes. Mamãe começou a dizer que eu falo sozinha, mas eu sei que não. Sofia sempre me responde. Ela me contou sobre a outra menina que morava aqui antes. Eu não devia ter perguntado o que aconteceu com ela. A caligrafia ficava mais trêmula conforme as páginas avançavam. Algumas palavras eram repetidas, como se escritas com pressa, como se Elisa tivesse medo de que alguém lesse. Eu não consigo dormir. Sofia fica parada no canto do quarto à noite. Ela não pisca. Mamãe não acredita em mim. O coração de Júlia batia forte agora. Ela sentia que não deveria continuar lendo, mas algo dentro dela precisava saber o que aconteceu. Virou mais algumas páginas. Eu tentei me esconder dela, mas ela sempre me encontra. Mamãe disse que eu estou inventando coisas, mas sei que Sofia me segue. A última página estava rabiscada, como se escrita em desespero. A tinta parecia ter sido pressionada com força contra o papel, as palavras deformadas pela urgência. Ela não quer me deixar ir. Se eu desaparecer, não olhem para os olhos dela. O ar ficou pesado. O silêncio dentro do sótão parecia denso, sufocante. Júlia sentiu a respiração acelerar, o suor frio escorrendo por sua nuca. Um estalo soou, atrás dela. Pequeno, quase insignificante, mas suficiente para congelar seu sangue. O diário escorregou de suas mãos. Ela se virou lentamente, o coração disparado contra as costelas. A porta do sótão estava entreaberta, e algo a observava do escuro. Ela não queria olhar, mas seus olhos foram puxados para aquilo como se uma força invisível os guiasse. No fundo da escuridão do corredor, mal iluminado pela luz fraca do fim da tarde, uma sombra se movia, pequena, imóvel, mas ao mesmo tempo respirando. Era a boneca, ela estava parada na porta do sótão. Não havia como ter chegado ali, mas estava ali. Os olhos de vidro refletiam a luz como duas esferas vazias, sem alma,
mas cheias de algo que Júlia não conseguia explicar. Um arrepio percorreu seu corpo inteiro, a paralisia do medo prendendo seus pés ao chão. O diário estava certo. Se eu desaparecer, não olhem para os olhos dela. Júlia piscou, e a boneca não estava mais ali. Um som percorreu o corredor, lento, arrastado. Como pequenos passos ecoando pelo piso de madeira, a porta do sótão se fechou com um baque seco. Júlia engoliu em seco, sentindo seu próprio coração martelar contra seu peito. As palavras no diário ainda estavam frescas em sua mente, queimando como um aviso que chegou tarde demais. Elisa desapareceu. E agora? Era a vez dela? A noite caiu sobre a casa com um peso sufocante, como se a escuridão estivesse se espalhando para além das paredes, preenchendo cada canto, cada sombra. Júlia jantou em silêncio, mexendo na comida sem fome, enquanto sua mãe tentava disfarçar o próprio cansaço e Miguel afundava os olhos na tela do celular. O pai ainda não havia voltado. Desde que se mudaram para aquela casa, Henrique parecia trabalhar até mais tarde, como se inconscientemente evitasse passar muito tempo ali. Clara tentou quebrar o silêncio, perguntando sobre o dia dos filhos, mas Júlia não conseguia falar. Não depois do que aconteceu no sótão. Não depois daquilo. As palavras de Elisa ainda estavam gravadas em sua mente, pulsando como uma ferida aberta. Se eu desaparecer, não olhem para os olhos dela. Ela mal percebeu quando Clara recolheu os pratos e anunciou que era hora de dormir. Júlia subiu as escadas devagar, o peso do dia grudado em seus ombros. Ao passar pelo corredor, espiou pelo canto dos olhos para a porta do sótão. Fechada. Mas isso não significava que estava vazia. O quarto estava frio. Mais frio do que deveria estar. Júlia se encolheu sob as cobertas, puxando o edredom até o queixo, os olhos grudados na prateleira. A boneca estava lá, imóvel. Mas aquilo não a confortava. Na verdade, deixava tudo pior. Seu corpo cansado cedeu e ela caiu em um sono instável, onde o tempo parecia escorrer como areia pelos dedos. Não era um sono tranquilo. Havia algo ali, uma presença. Júlia acordou sobressaltada. Seu coração batia forte, a respiração curta. Um suor frio escorria por sua nuca. O quarto estava escuro, mas ela sabia que não estava sozinha. O silêncio era profundo demais. O ar, denso. Como se algo estivesse ali, observando. Ela tentou se virar lentamente, mas uma sensação gelada soprou contra seu rosto. Respiração. Vinha de muito perto. Seu estômago revirou. Cada músculo do seu corpo se contraiu. O medo rastejou sob sua pele, um terror primitivo que a impedia de se mover. Ela sentiu. Algo estava ali. Com um esforço imenso, virou-se milímetro por milímetro, até que seu olhar encontrou a cabeceira da cama. A boneca estava ali, sentada bem ao lado de sua cabeça. Os olhos de vidro brilhavam na escuridão, refletindo a pouca luz da rua. Mas foi a boca que fez seu sangue congelar. Os lábios de porcelana estavam entreabertos. Um som escapou deles, baixo, rastejante. "Brinque comigo!" O sussurro foi direto aos seus ouvidos, como se a voz não estivesse vindo da boneca, mas de dentro da própria mente. Algo frio e sujo invadiu seus pensamentos, uma sensação de posse, de um poder que a puxava para um lugar escuro de onde ela não poderia escapar. Seu peito travou. O terror rasgou sua garganta em um grito agudo, instintivo, desesperado. A porta do quarto se abriu com violência. Clara surgiu na entrada, os olhos arregalados de sono e susto, Miguel logo atrás. "Júlia, o que foi?" Ela não conseguia falar. Apenas apontou, mas a boneca estava de volta na prateleira, exatamente onde sempre estivera. O quarto estava silencioso. O vento lá fora não soprava mais. Apenas os olhos de sua mãe a observavam com preocupação, enquanto Miguel cruzava os braços, impaciente. "De novo isso?" Ele resmungou. Júlia se agarrou aos lençóis, o peito subindo e descendo em um ritmo frenético.
Seus olhos queimavam de lágrimas contidas. Ela estava aqui, bem aqui. Clara suspirou, esfregando as têmporas, a paciência se esgotando. Júlia, querida, foi só um pesadelo. Mas não foi, ela sabia que não foi. A respiração ainda queimava sua pele, as palavras ainda ecoavam em sua cabeça. A sensação ainda estava ali, grudada nela como um cheiro que não se dissipava. Clara tentou acalmá-la com um carinho no cabelo, mas Júlia continuava tensa, como se estivesse esperando algo acontecer. Eu acho que é essa mudança. O estresse. Você sempre foi sensível a isso, querida. Sensível? Era isso que sua mãe achava? Que tudo aquilo não passava de um surto causado pela casa nova? Mas Júlia viu, sentiu, ouviu. Miguel bufou. Ela precisa parar com isso. Tá assustando todo mundo. A raiva queimou no estômago de Júlia, mas o medo era maior. Sua mãe lançou um olhar severo para o filho. Miguel, não ajuda! Ela se voltou para a filha com um sorriso gentil, mas cansado. Vou deixar a luz do corredor acesa, está bem? Se precisar de mim, é só chamar. Júlia não respondeu. A porta se fechou devagar, o som de passos se afastando pelo corredor. A casa voltou ao silêncio, mas o quarto parecia diferente agora. Mais escuro, mais pesado. O relógio marcava 3 da manhã. Júlia puxou os lençóis até o rosto e forçou os olhos a fecharem. Mas a sensação persistia. Ela não estava sozinha, nunca estava. E agora, a boneca sabia que ela acreditava. Agora, o jogo realmente tinha começado. O dia seguinte se arrastou em um silêncio pesado, como se a casa tivesse absorvido a tensão da noite anterior. Júlia não mencionou o que aconteceu. Sabia que sua mãe continuaria dizendo que era um sonho e que Miguel zombaria dela, chamando-a de medrosa. Mas ela sabia a verdade. A boneca sussurrou. A boneca se moveu. A boneca queria brincar. A cada hora que passava, a presença daquele objeto se tornava mais sufocante. Mesmo quando não olhava diretamente para a prateleira, ela sentia a pressão de um olhar invisível, sempre ali, sempre vigiando. Como se esperasse algo. O sol se pôs devagar, arrastando a última luz dourada para longe. As sombras cresceram, se espalharam pelos cantos da casa, invadiram os corredores e se instalaram embaixo da cama. Júlia se encolheu sob os lençóis, o estômago revirando com uma angústia que não sabia explicar. Ela tentou manter os olhos abertos, lutando contra o sono, mas no final, o cansaço a venceu. E então, ela sonhou. No sonho, Júlia estava de pé em um corredor longo, frio, iluminado por uma luz fraca e pálida. O silêncio era absoluto, pesado como chumbo. O ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de poeira, madeira envelhecida e algo doce. Doce demais. Ela deu um passo hesitante. O chão rangeu sob seus pés. O corredor parecia não ter fim. Cada porta que passava era idêntica à anterior. Todas fechadas, todas escondendo algo atrás delas. Mais uma. No final do corredor, estava aberta. Uma luz azulada escapava por sua fresta. Júlia se aproximou, o coração batendo forte, como se algo dentro dela gritasse para que corresse na direção oposta. Mas seu corpo não obedecia. Quando chegou à porta, viu que dentro do quarto havia apenas um espelho, grande, antigo, emoldurado por madeira escura esculpida em formas que pareciam se retorcer. O vidro estava manchado, como se algo estivesse por trás dele. Ela se aproximou, hesitante, até que sua própria imagem apareceu na superfície opaca. Mas então, o reflexo se moveu sozinho. E não era ela, era uma menina. O cabelo escuro e desgrenhado caía sobre os ombros magros. Os olhos fundos estavam arregalados em terror. O vestido estava sujo, amarrotado, e sua boca, tremendo, murmurava algo. Júlia sentiu o coração parar. Elisa, a menina do diário. O corpo dela tremia e sua expressão se contorcia em desespero. Os lábios se moviam rapidamente,
mas a voz parecia não conseguir atravessar o espelho, até que, de repente, o vidro começou a rachar. Primeiro uma fissura fina, depois outra e outra, como se algo estivesse tentando romper a barreira entre os dois lados. Então Elisa parou de murmurar e olhou diretamente nos olhos de Júlia. E gritou. Um grito mudo, horrorizado, sua mão se chocando contra o vidro como se estivesse tentando desesperadamente atravessá-lo. E foi aí que Júlia percebeu o que a segurava. Uma mão pequena e branca, de porcelana. A boneca. Ela estava atrás de Elisa, agarrando seu braço com força. Seus olhos de vidro não refletiam nada. O rosto rachado exibia um sorriso distorcido, e seus lábios se moveram. Agora é a sua vez. A superfície do espelho se estilhaçou. Júlia acordou gritando. O quarto estava escuro, mas ela ainda podia sentir o pânico latejando em sua garganta. Seu peito subia e descia rápido. As mãos tremiam ao agarrar os lençóis. Ela tentou se acalmar. Tentou se convencer de que foi apenas um sonho. Mas então, seu olhar caiu no chão e seu coração parou. A boneca não estava na prateleira. Ela estava caída ao lado da cama, com uma rachadura exatamente na altura da boca, como se estivesse sorrindo. Dia amanheceu cinzento, com um céu opaco e carregado de nuvens densas, como se o sol tivesse desistido de iluminar aquela casa. Júlia desceu as escadas com o corpo pesado, como se o próprio ar ao seu redor estivesse mais denso, mais sufocante. O sonho ainda queimava em sua mente, cada detalhe gravado como um aviso que ela não conseguia ignorar. O reflexo de Elisa, os olhos desesperados, a boneca segurando seu braço, o espelho estilhaçando em milhares de fragmentos afiados. Era como se algo quisesse sair de dentro do vidro, escapar para o mundo real. Mas a pior parte não foi o sonho. A pior parte foi acordar e encontrar a boneca caída no chão. Ela tentou ignorar, tentou racionalizar. Talvez tivesse rolado da prateleira, talvez o vento tivesse derrubado, mas nenhuma dessas explicações fazia sentido. A rachadura na porcelana, bem na altura dos lábios, parecia formar um sorriso disforme, como se a própria boneca estivesse rindo dela. Quando entrou na cozinha, Miguel estava jogado no sofá, distraído com o celular, e o pai já havia saído, cedo para o trabalho. Mas foi ao olhar para a mesa que sentiu um calafrio subir por sua espinha. Sua mãe estava sentada ali, completamente imóvel, os olhos fixos no nada, a xícara de café esfriando entre as mãos, os dedos entrelaçados ao redor, da porcelana sem qualquer movimento. Ela estava ali, mas não parecia estar. Mãe! Nada. Nenhuma reação. O silêncio era absoluto. Júlia olhou para Miguel, esperando que ele também notasse algo errado, mas o irmão nem levantou os olhos da tela do celular. Ela engoliu em seco e se aproximou. Mãe, você está bem? Clara piscou. Lentamente. Foi um piscar arrastado, como se levar um segundo para fechar os olhos e mais 2 para abri-los fosse um esforço. Quando finalmente levantou o olhar, sua expressão era vazia, o rosto pálido, os olhos fundos. Mas o que realmente fez o estômago de Júlia revirar foi o que veio a seguir. Ela quer ficar. A voz da mãe soou distante, rouca, como se tivesse acabado de acordar de um sono profundo e perturbador. Júlia congelou. O quê? Clara continuou encarando o nada. Nós não podemos impedi-la. Foi então que Miguel finalmente olhou para cima. Hein? Quem, mãe? A pergunta dele pareceu quebrar o transe. Clara piscou mais uma vez e balançou a cabeça levemente como se estivesse voltando à realidade. O quê? Perguntou, agora parecendo confusa. Miguel riu sem graça, mas Júlia continuou imóvel, o coração martelando contra o peito. Você acabou de dizer que... Ela hesitou. A mãe agora parecia normal. O rosto ainda estava cansado, mas a expressão perdida havia sumido. Eu disse o quê?
Clara franziu a testa, olhando para a filha como se não tivesse ideia do que estavam falando. Júlia quis insistir, mas algo dentro dela gritou para que não fizesse isso. Nada, murmurou, desviando o olhar. A mãe se levantou devagar e pegou a xícara, jogando o café frio na pia. Agiu como se nada tivesse acontecido, como se aquele momento não tivesse existido. Mas Júlia sabia que algo estava errado, e aquilo era só o começo. Nas horas seguintes, o comportamento de Clara se tornou ainda mais estranho. Ela começou a passar muito tempo parada, sentada no sofá, sentada à mesa da cozinha, sentada na beirada da cama, sempre olhando para o nada. Não respondia quando falavam com ela de imediato, como se demorasse alguns segundos para processar o que estava acontecendo. Às vezes, segurava objetos nas mãos e apenas ficava ali, imóvel. E depois, quando percebia que estava sendo observada, simplesmente sorria e dizia que estava distraída. Mas Júlia sabia que não era isso. Naquela noite, ao se preparar para dormir, foi até o quarto dos pais. Seu pai já estava deitado, virado para o lado oposto, ressonando baixinho. Mas sua mãe estava sentada na ponta da cama, olhando para o espelho. Júlia ficou na porta, hesitante. O reflexo de Clara no vidro parecia estranho. A luz do abajur deixava sombras longas em seu rosto, acentuando a expressão vazia. Mas o que fez Júlia se arrepiar até os ossos foi perceber que o reflexo da mãe parecia estar olhando diretamente para ela. Mesmo que, do lado de fora, Clara estivesse olhando para o espelho, o reflexo olhava para a porta. Júlia quis correr, quis gritar, mas antes que pudesse reagir, sua mãe se virou lentamente e sorriu. Não um sorriso normal, mas um sorriso pequeno, controlado, como se tivesse sido colocado ali à força. "Você precisa dormir, querida." A voz dela saiu baixa demais. Júlia não respondeu. Apenas recuou lentamente para o corredor e fechou a porta. Ela não conseguiu dormir naquela noite. O peso da escuridão dentro da casa se tornava mais forte a cada dia. E agora, parecia ter encontrado um novo hospedeiro. A casa estava silenciosa, mas não era um silêncio natural. Era algo opressivo, sufocante, como se a própria estrutura da casa estivesse absorvendo todos os sons, todas as palavras não ditas, todos os gritos que ainda não haviam sido soltos. O comportamento da mãe continuava estranho, sua presença cada vez mais ausente. Os momentos em que ficava parada, imóvel, encarando o nada, tornavam-se mais frequentes. Mas agora havia algo diferente nela. Júlia começou a notar pequenos detalhes. Os olhos da mãe demoravam mais para piscar, como se o ato de fazê-lo fosse uma obrigação esquecida. Os lábios se moviam de vez em quando, mas sem som, murmurando palavras invisíveis. Às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, Clara inclinava levemente a cabeça para o lado, como se estivesse ouvindo algo que mais ninguém conseguia ouvir. Miguel também começou a perceber que algo estava errado. Ele não dizia nada diretamente, mas seus olhares desconfiados e as expressões carregadas de incômodo denunciavam sua inquietação. Quando Júlia finalmente contou a ele sobre o diário, sobre Elisa, sobre o que lera e sobre o aviso na última página, Miguel pela primeira vez não riu. Eles precisavam descobrir mais. Naquela tarde, quando Clara desapareceu dentro do quarto e Henrique ainda não havia voltado para casa, os irmãos se trancaram no escritório e começaram a pesquisar. A casa era antiga e os registros não eram fáceis de encontrar. A internet oferecia apenas fragmentos de informações, histórias desencontradas e lendas locais misturadas a boatos exagerados. Mas foi quando Miguel encontrou um antigo jornal digitalizado que tudo começou a se encaixar. O nome de Elisa apareceu em uma manchete esquecida pelo tempo. Garota desaparecida ainda não foi encontrada. Família nega envolvimento, mas vizinhos relatam eventos estranhos na residência. Júlia sentiu o estômago revirar. A matéria era curta, sem muitos detalhes. Elisa desaparecera sem deixar vestígios. A polícia investigou a casa, mas nada foi encontrado.
Nenhum sinal de luta, nenhuma evidência de fuga. Era como se a menina tivesse sido apagada do mundo. Mas foi a última linha do artigo que realmente fez o sangue de Júlia gelar. Alguns moradores afirmam que Elisa falava frequentemente sobre uma boneca que ganhou de presente. Dizem que a menina afirmava que Sofia falava com ela à noite. Mas, segundo os pais, essa boneca nunca foi encontrada. O nome que estava no diário. Sofia. A boneca sempre esteve ali. Os dois se entreolharam. Miguel virou-se para o computador e continuou pesquisando, tentando cavar mais fundo, tentando encontrar qualquer outra pista que explicasse o que estava acontecendo. Foi quando encontraram a história da governanta. Décadas antes de Elisa e sua família morarem na casa, ela pertencia a um homem viúvo que trabalhava o tempo todo e raramente ficava em casa. Sua única filha, uma menina frágil e doente, era cuidada por uma governanta chamada Marianne. Marianne era obcecada pela menina, não apenas em protegê-la, mas em mantê-la consigo. Ela fazia de tudo para afastá-la do mundo exterior, convencendo a criança de que as pessoas eram perigosas, que ninguém a amava de verdade, que só ela poderia cuidar dela. O pai, ocupado demais para perceber os sinais, não notou quando a filha começou a definhar, recusando-se a sair, recusando-se a falar com outras crianças, passando dias e noites em silêncio absoluto, como se estivesse esperando algo. Então, um dia, Marianne deu a ela um presente. Uma boneca de porcelana, uma boneca com olhos de vidro. A menina segurava a boneca o tempo todo, falava com ela, dormia com ela, mas algo começou a mudar. Ela começou a murmurar palavras estranhas, a se afastar ainda mais, até que um dia desapareceu, sem rastros, sem pegadas, sem explicação. E Marianne, ela foi encontrada sentada no quarto da menina, os olhos fixos na boneca, um sorriso congelado no rosto, os lábios murmurando um único nome repetidamente. Sofia, ela, foi internada em um hospital psiquiátrico, onde passou anos sem dizer mais nada além do nome da boneca. Até que, um dia, simplesmente morreu. Mas a boneca nunca foi encontrada. Até agora. Júlia afastou-se da tela, os pulmões recusando-se a puxar ar. Miguel estava pálido. Ele nunca acreditou nessas coisas. Nunca levou a sério as histórias que a irmã contava. Mas agora, ele não conseguia ignorar. Tudo estava conectado. Elisa, a governanta, a boneca, o desaparecimento e agora, Clara, a mãe. Deles estava começando a agir exatamente como Marianne. O peso da descoberta caiu sobre Júlia como uma tonelada de tijolos. A boneca não era apenas um objeto, ela era um elo, um vínculo entre duas realidades, um canal para algo que não deveria existir. E agora estava fazendo com sua mãe o mesmo que fez com as outras, os sussurros, as palavras ditas no vazio, os momentos de ausência, como se parte dela estivesse sendo arrancada e substituída por algo. Mas Júlia sentiu o peito apertar, as mãos suadas tremendo sobre o teclado. Miguel passou a mão pelos cabelos, tentando processar a informação. Eles precisavam fazer algo, mas já não sabiam se havia tempo suficiente, porque agora, Clara não era mais apenas Clara. A boneca já tinha começado o ritual, e logo ela iria querer mais. A casa estava mergulhada em uma penumbra inquietante, sombras alongadas se projetando pelas paredes como dedos retorcidos tentando alcançar algo invisível. Júlia sentia a mudança no ar, uma pressão invisível sobre os ombros, como se algo estivesse crescendo, esperando o momento certo para se revelar por completo. Desde que encontraram a verdade sobre a boneca, a sensação de perigo se tornara quase tangível, como se os sussurros que antes pareciam ecos distantes estivessem agora ao alcance dos ouvidos, deslizando pelo ar em promessas envenenadas. A noite chegou pesada, trazendo consigo um silêncio anormal. O vento que costumava assobiar entre as árvores estava ausente. E até mesmo os pequenos ruídos habituais da casa, o ranger da madeira, o gotejar da torneira,
desapareceram. Era como se o próprio ambiente tivesse prendido a respiração, aguardando. Júlia estava em seu quarto, sentada na cama, o coração martelando dentro do peito enquanto tentava decidir o que fazer. Miguel estava no outro cômodo, pesquisando possíveis maneiras de se livrar da boneca, mas nenhuma explicação racional surgia. Queimá-la? Jogá-la fora? Destruí-la? Nada parecia uma solução confiável. E pior, eles não sabiam quanto tempo ainda tinham. Foi quando o som começou. Um murmúrio baixo, uma canção. Júlia sentiu o corpo paralisar. Não era apenas um som, era a voz de sua mãe. O coração apertou quando ela se levantou da cama, os pés tocando o chão gelado com hesitação. O som vinha do corredor, mais precisamente da sala. Passo a passo, ela se aproximou, sentindo um arrepio subir por sua espinha como pequenas agulhas invisíveis perfurando sua pele. A sala estava iluminada apenas pelo abajur ao lado do sofá, lançando um brilho amarelado sobre a cena diante de seus olhos. Clara estava sentada no meio do sofá, segurando a boneca no colo, a cabeça levemente inclinada para o lado, os olhos fixos em algum ponto invisível à frente. Sua boca se movia lentamente, murmurando uma canção de ninar que Júlia nunca ouvira antes. Mas havia algo errado nela. O tom não era suave, não era reconfortante. A melodia soava desafinada, distorcida, quase quebrada, como se as palavras não pertencessem à sua voz. E então, Clara riu baixinho. Não um riso natural, mas algo seco, arrastado, forçado. Júlia sentiu o pânico se instalar. Mãe! Clara não reagiu. Apenas continuou cantando, balançando a boneca nos braços, como se fosse um bebê. O estômago de Júlia revirou. A mãe dela odiava bonecas, sempre odiou. Mas agora, ela parecia amá-la. Júlia hesitou por um segundo antes de se aproximar. O som da própria respiração parecia alto demais em meio ao silêncio denso. Mãe, me dá isso! Ela estendeu a mão para pegar a boneca. Foi quando Clara segurou o objeto com força, os olhos vazios se voltaram para Júlia. Pela primeira vez naquela noite, sua mãe pareceu enxergá-la. Não! A voz dela não era a mesma. Era fria, sem emoção. Os dedos se apertaram ao redor da boneca, segurando-a contra o peito como se fosse parte de seu próprio corpo. Júlia recuou um passo, o estômago revirando com uma mistura de medo e incredulidade. Mãe, por favor. Ela tentou pegar a boneca de novo, e então Clara a empurrou. Com força, Júlia caiu no chão, um choque de dor percorrendo sua coluna ao bater contra o carpete. O ar fugiu de seus pulmões, e ela ficou ali, atordoada, piscando rápido. Sua mãe nunca havia feito algo assim antes. Nunca a tocara com violência, nem mesmo nos piores momentos. Clara a olhava de cima, mas era um olhar vazio, sem remorso, sem reconhecimento. E então, a boneca mexeu os lábios. Júlia congelou. Os lábios de porcelana se moveram. Você será minha agora. O sussurro não veio da boca de sua mãe. Não veio de canto algum. Ele simplesmente estava ali. Júlia gritou. E então, tudo apagou. Quando abriu os olhos, a sala estava vazia. O abajur ainda iluminava o cômodo, mas Clara não estava mais ali. Júlia se levantou trêmula, sentindo as pernas fracas, o peito ainda subindo e descendo rapidamente. A boneca também sumiu. Seus olhos varreram o cômodo freneticamente, mas não havia sinal dela. Seu coração disparou quando ouviu um som vindo do corredor. Pequenos passos, curtos, leves, arrastados, e então, sussurros. Júlia se virou na direção do som, mas tudo o que viu foi a escuridão engolindo o fim do corredor. Algo estava ali, ela sabia que sim, e dessa vez não ia embora. A boneca tinha escolhido sua nova dona. E agora, ela viria buscá-la.
A casa parecia respirar, um organismo vivo e faminto que sugava toda a energia ao redor. Desde o episódio na sala, Clara havia desaparecido dentro do próprio quarto, recusando-se a falar, recusando-se a comer. Henrique não percebia a gravidade da situação, insistindo que era apenas cansaço. Mas Júlia e Miguel sabiam a verdade. A boneca a havia tomado e agora queria mais. Naquela noite, depois que a casa mergulhou na penumbra e o silêncio tornou-se algo vivo, pulsante, Júlia e Miguel se trancaram no escritório novamente. O diário de Elisa estava sobre a mesa, suas páginas amareladas abertas como uma ferida exposta. A gente precisa acabar com isso. Miguel murmurou, os olhos fixos no livro, mas a mente em outro lugar. Júlia não respondeu. Sua garganta estava seca. Ele ergueu o olhar para ela. Vamos queimar essa coisa. Júlia hesitou. O instinto gritava que não seria tão simples, mas ao mesmo tempo não tinham outra escolha. E foi assim que, pouco depois da meia-noite, os dois se esgueiraram pela casa escura até a sala. O vento do lado de fora gemia contra as janelas, as sombras se movendo como se tivessem consciência própria. Miguel segurava a boneca pelos braços, o olhar duro, determinado. Mas Júlia podia ver o nervosismo em seus dedos trêmulos. A lareira estava apagada, mas Miguel rapidamente jogou alguns pedaços de lenha dentro e acendeu o fogo. As chamas cresceram, crepitando no silêncio pesado. Ele não esperou. Sem hesitação, arremessou a boneca nas chamas. O fogo a envolveu imediatamente. O vestido azul começou a se contorcer, queimando nas bordas. A porcelana brilhou sob as labaredas e, por um instante, Júlia sentiu uma esperança desesperada. Talvez funcionasse. Mas então, o fogo morreu. De repente, como se uma mão invisível tivesse sufocado as chamas. O calor desapareceu. As brasas tornaram-se cinzas frias em segundos. E ali, no meio dos restos apagados, a boneca permaneceu intacta. Júlia recuou, o sangue fugindo de seu rosto. Miguel ficou imóvel, olhando para a lareira como se não conseguisse acreditar no que via. Então ele se moveu. Pegou a boneca de novo, apertando-a com força. Seus olhos estavam cheios de fúria e medo. Eu vou quebrar essa merda! Antes que Júlia pudesse impedi-lo, ele atirou a boneca contra o chão. O impacto ecoou pela sala. Mas a porcelana não quebrou. Miguel xingou e pegou a boneca novamente, jogando-a contra a parede, depois contra a mesa, depois contra o chão mais uma vez. O som da batida ecoava. Um barulho seco e oco. Nada. Sem rachaduras, sem arranhões. A boneca era indestrutível. E então, ela riu. Foi baixo, quase imperceptível. Mas eles ouviram um som arrastado, quebrado, como se os pulmões de porcelana da coisa estivessem cheios de poeira. Júlia congelou. O diário ainda estava aberto sobre a mesa. Seus olhos foram atraídos para uma das últimas páginas, onde o nome Sofia estava rabiscado várias vezes. Então, mais abaixo, quase invisível sob os traços frenéticos de tinta, Júlia viu uma frase que não lembrava de ter lido antes. E quando leu, soube que estavam condenados. A única forma de libertar a alma presa é substituir o vínculo, ou ela, ou alguém novo. Seu coração parou. Miguel. Ele olhou para ela, a respiração acelerada. Ela empurrou o diário para frente, os olhos arregalados. Miguel leu. O silêncio se prolongou. Isso é mentira, ele disse, a voz mais baixa agora. Mas Júlia via em seus olhos que ele sabia que era verdade. A boneca não podia ser destruída, não da forma que eles queriam, porque ela não era apenas um objeto. Ela era uma prisão. Um espírito não podia simplesmente desaparecer. Não podia ser queimado, quebrado ou jogado fora. Precisava ser passado adiante, substituído. O vínculo precisava de um novo corpo, e se não o conseguisse, ele tomaria um. Júlia sentiu uma onda de desespero. Se não podiam destruir a boneca, então só restava uma opção:
Alguém teria que tomá-la para si. Os olhos dela encontraram os de Miguel, e naquele instante, os dois souberam. Não havia outra saída. O jogo não podia ser interrompido. A boneca sempre encontraria uma nova dona, e agora era a vez dela escolher. A madrugada desceu sobre a casa como um véu negro, espesso e impenetrável. O silêncio não era mais apenas ausência de som. Era um aviso, um presságio sufocante, que se espalhava pelos corredores como se a própria casa estivesse segurando o fôlego, esperando o momento exato para exalar algo terrível. Júlia não conseguia dormir. O que leu no diário de Elisa ainda queimava dentro de sua mente como um veneno. A única forma de libertar a alma presa era substituir o vínculo. Ou ela, ou alguém novo. Seu peito doía com a força da verdade. Não havia mais nada a ser feito. A boneca não podia ser destruída. Ela precisava de um corpo, uma nova dona, uma alma para consumir. Ela se virou na cama, o coração martelando dentro do peito. No outro quarto, Miguel estava acordado também, ela sabia. Depois do que aconteceu na lareira, os dois haviam trancado a boneca dentro do armário do escritório e colocado uma cadeira contra a porta. Não era muito, mas era o máximo que podiam fazer. Júlia olhou para o relógio, 13h14 da manhã. O ar estava denso. O calor havia sumido do quarto. Um arrepio percorreu sua espinha, um aviso ancestral que fez sua respiração prender na garganta. Foi então que ouviu o ranger da madeira, vindo do corredor. Seus músculos se enrijeceram. O som era baixo, arrastado, como passos cuidadosos deslizando pelo chão. Algo estava se movendo. Júlia se sentou na cama, os olhos arregalados fixos na porta. Segurou a respiração tentando ouvir melhor, mas o silêncio tomou conta novamente. Por um segundo, pensou que talvez estivesse imaginando coisas. Mas então, uma batida surda. No escritório, um som abafado, oco, vindo do armário, ela saltou da cama. Seu corpo se moveu antes que sua mente pudesse pensar. O medo queimava seu estômago, mas a urgência a impulsionava. Correu até o quarto de Miguel e o encontrou já de pé, pálido, os olhos arregalados. "Você ouviu?" Ele sussurrou. Júlia apenas assentiu. Eles correram pelo corredor escuro, a casa parecendo maior do que antes, os passos ecoando em um silêncio sepulcral. Quando chegaram ao escritório, Miguel empurrou a porta com força e a cadeira que bloqueava o armário tombou no chão. O armário estava aberto. A boneca não estava mais lá. O terror se espalhou por Júlia como um gelo cortante. "Não!" A voz dela saiu fraca, um fio de ar preso na garganta. Foi então que um som ecoou pela casa. Baixo, distante. Uma risada. A risada de uma mulher. Júlia e Miguel se entreolharam. O som vinha da sala. Sem pensar, correram. A cada passo, o medo se agarrava a eles como garras invisíveis. Algo estava errado. Muito errado. Quando chegaram à sala, o ar gelado os envolveu de imediato. E então, viram. No meio da escuridão, de pé ao lado do sofá, estava Clara. Ela segurava a boneca contra o peito, os braços apertados ao redor do objeto como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas não era sua postura que causava medo, eram seus olhos. Brancos. Completamente brancos. Sem pupilas, sem íris, apenas duas órbitas vazias, brilhando na escuridão como vidro fosco. O coração de Júlia parou. Clara inclinou a cabeça para o lado, a boca se abrindo em um sorriso torto, largo demais. "É a minha vez." A voz não era dela, não mais. Júlia sentiu as pernas travarem, um pânico avassalador subindo por sua garganta. Miguel recuou, mas sua mãe, ou aquilo que era sua mãe, deu um passo à frente. A boneca ainda estava em seus braços. E então, a boca dela se mexeu. Não, Clara. A boneca, os lábios rachados de porcelana, se moveram como se estivessem vivos e sussurraram. Finalmente. Foi nesse instante que as luzes da
casa piscaram e um vento forte e invisível atravessou a sala. Livros voaram das prateleiras. Quadros caíram das paredes. O abajur foi arremessado para o chão, estilhaçando-se em 1000 pedaços. Júlia gritou, cobrindo os ouvidos enquanto o ar ao redor parecia vibrar. Clara ergueu a cabeça e os olhos brancos se fixaram nela. Agora é a sua vez, minha querida. Foi a última coisa que Júlia ouviu antes do mundo escurecer. O mundo oscilava entre a realidade e algo muito pior. O ar tremia com uma energia invisível, pesada como um pesadelo que se arrastava para fora da mente e tomava forma diante deles. Júlia sentia o coração batendo como um tambor descompassado dentro do peito, a respiração presa na garganta, os olhos fixos na figura da mãe ou no que restava dela. Clara estava ali, mas não era mais Clara. Seus olhos completamente brancos refletiam a penumbra ao redor, sua pele pálida e esticada, como se estivesse sendo consumida por dentro. Os lábios entreabertos sussurravam palavras que Júlia não conseguia entender. Um murmúrio arrastado, antigo, como uma prece de algo que existia antes do tempo. E então, a boneca se moveu. Lentamente, seus lábios de porcelana se abriram. Mais uma vez. Agora é sua vez, minha querida. A voz não veio apenas do objeto. Ela estava em todo lugar, preenchendo a sala como um eco impossível, reverberando nas paredes, dentro da própria pele de Júlia. Miguel estava paralisado ao seu lado, mas ela sabia que ninguém mais poderia fazer nada. Não havia saída. Não havia solução. Só uma escolha. A boneca queria uma nova dona, e se não fosse Júlia, seria sua mãe. O vento invisível rugiu ao redor dela, fazendo seus cabelos chicotearem contra o rosto. Júlia sentia o peso da decisão esmagando seu peito, mas no fundo sabia que já tinha escolhido antes mesmo de perceber. Se Clara fosse levada, nunca mais voltaria. Júlia não podia permitir isso. Seus olhos desceram até a boneca, aquele pedaço de porcelana frio e impiedoso que agora pulsava com algo vivo. Júlia respirou fundo. O tempo pareceu desacelerar. Os sussurros ecoavam ao seu redor, prometendo, chamando. E então ela falou: "Eu aceito brincar com você." A frase saiu antes que pudesse pensar. O vento parou. A casa inteira prendeu a respiração. Por um instante, tudo ficou silencioso. E então, Clara desabou. Seu corpo caiu no chão como uma marionete cujos fios foram cortados. A boneca, que antes parecia flutuar no peito dela, caiu com um som seco, rolando para o lado, inofensiva. Miguel correu até a mãe, segurando seu rosto entre as mãos, chamando por ela. Mas Júlia sabia que algo tinha mudado. Seus olhos estavam pesados, sua pele formigava e uma onda de calor percorreu seu corpo, como se algo novo estivesse preenchendo cada célula, cada nervo, cada parte dela. Ela piscou e, então, percebeu. Miguel olhou para ela e por um instante hesitou. Um medo frio cruzou o rosto dele. Os olhos de Júlia estavam diferentes. Um brilho estranho os preenchia, uma luz fraca, impossível de explicar, não branca, mas vidro. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, a boneca sorriu. O tempo passou, mas algo dentro daquela casa permaneceu estagnado, como se a noite do sacrifício jamais tivesse realmente acabado. Durante os dias seguintes, Clara voltou ao normal, ou pelo menos parecia. Seu olhar já não se perdia no vazio, e suas palavras deixaram de ser sussurros fragmentados no escuro. Ela sorria mais, voltava a cozinhar, perguntava sobre a escola de Júlia e sobre as coisas banais do cotidiano. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. Ela não se lembrava de nada. Para Clara, tudo o que aconteceu foi apenas um grande borrão. A última coisa que dizia recordar era estar sentada no sofá antes de apagar e acordar no chão, com Miguel e Júlia a olhando com os rostos marcados pelo pânico. Não havia vestígios dos sussurros.
Nenhum resquício da voz que falava através dela. Nenhuma memória do que a possuía. Henrique aceitou essa versão sem questionar. Para ele, Clara estava apenas exausta. Muito estresse com a mudança, disse, ignorando as sombras que permaneceram ali, ignorando o que os filhos haviam visto. Mas Miguel e Júlia sabiam a verdade e sabiam que não podiam correr riscos. Naquela mesma tarde, sem falar nada para os pais, os dois foram até o fundo do jardim. A terra estava úmida. O cheiro de grama molhada e folhas apodrecidas se misturava ao peso da decisão que precisavam tomar. Miguel cavava com as mãos trêmulas, os dedos afundando na terra negra. Júlia apenas observava. Seu olhar estava fixo no buraco que se formava, sem piscar, sem dizer nada. Quando o buraco ficou fundo o suficiente, Miguel parou. Ambos olharam para ela. A boneca, mesmo agora, deitada na grama, parecia viva. Seus olhos de vidro refletiam o céu cinza acima, opacos, vazios. Mas esperando, nenhum dos dois disse nada. Miguel pegou a boneca e a jogou no buraco. A porcelana bateu contra a terra com um som seco, abafado, como se tivesse caído em algo que não era totalmente sólido. Eles começaram a cobrir o buraco. Mão após mão de terra jogada sobre aquele corpo frágil, sepultando a maldição junto dele. O solo engolindo os olhos de vidro, cobrindo o sorriso rachado, enterrando tudo que não deveria existir. Quando terminaram, se entreolharam. Era isso. Estava feito. A boneca não voltaria. Pelo menos era o que pensavam. Naquela noite, a casa estava quieta. Mas era o tipo errado de silêncio. Miguel estava deitado na cama, virando de um lado para o outro. O sono não vinha. O relógio marcava 3h10 da manhã. Ele não sabia o que estava esperando, mas sentia que algo ainda não estava certo. Então ele ouviu, baixo, suave, um sussurro. Seu corpo congelou. Veio do quarto ao lado, o quarto de Júlia. O coração de Miguel acelerou. Por um momento ele pensou em ignorar. Talvez estivesse imaginando coisas. Talvez fosse apenas o vento, mas então ouviu de novo. E dessa vez, não era o vento, era a voz de Júlia. Só que não era exatamente ela. Seus instintos gritaram para que não se movesse, para que não abrisse aquela porta. Mas ele já estava de pé. As pernas andaram por conta própria, o medo esmagando sua respiração a cada passo que o aproximava da verdade. A porta do quarto de Júlia estava entreaberta. Miguel engoliu seco, empurrou-a devagar, sentindo a madeira gelada contra os dedos. E então viu. Júlia estava sentada na cama, as pernas cruzadas, as mãos delicadamente apoiadas sobre um objeto no colo. A boneca. A boneca que eles enterraram. O sangue fugiu de seu rosto. A terra ainda estava sob as unhas de Júlia. E seus olhos. Seus olhos agora tinham um brilho estranho. Miguel sentiu uma onda de horror se espalhar por seu corpo, gelando cada músculo. Júlia ergueu o rosto lentamente e um sorriso lento demais se formou em seus lábios. Então, com uma voz doce, mas errada, ela sussurrou: "Agora sou eu quem quer brincar." Miguel sentiu o chão sumir sob seus pés. A respiração ficou presa na garganta, os pulmões recusando-se a funcionar. Seus olhos estavam fixos na irmã, mas a sensação era de que não era mais ela. Júlia continuava sentada na cama, segurando a boneca com delicadeza, os dedos pequenos acariciando o vestido azul manchado de terra. Seu sorriso era suave, inocente. Mas havia algo de errado naquele olhar, algo profundo, impossível de explicar. O quarto estava silencioso demais. Nenhuma respiração pesada, nenhum ranger da madeira, nada além do som do próprio coração de Miguel batendo descompassado contra as costelas. Ele deu um passo à frente. O chão rangeu. Júlia ergueu os olhos. Seus lábios ainda estavam curvados no mesmo sorriso paciente, como se estivesse esperando por ele. Mas quando Miguel se aproximou um pouco mais, percebeu um detalhe que o fez prender o fôlego.
os olhos dela. O brilho que carregavam não era natural. Não era reflexo da luz fraca do abajur. Não era emoção. Não era nada humano. Os olhos de Júlia tinham um brilho vítreo, exatamente como os da boneca. Miguel sentiu a bile subir na garganta. Seu estômago se revirou. O corpo inteiro queria correr, fugir dali e fingir que não viu nada. Mas ele não podia. Ele precisava saber. Júlia! Sua voz saiu rouca, hesitante. O que você está fazendo? Ela piscou devagar. O quarto pareceu estreitar ao redor deles. Então, num movimento sutil, Júlia virou a boneca no colo, encarando o rosto dela como se estivesse ouvindo alguma coisa. Como se estivessem tendo uma conversa silenciosa. E depois de alguns segundos, ela riu. Baixo, suave. Mas a risada fez a pele de Miguel se arrepiar. Ele sentiu uma urgência sufocante para arrancar aquela coisa das mãos dela e jogá-la para longe. Mas algo dentro dele sabia que não adiantaria. A boneca não precisava mais de um corpo. Ela já tinha um. Está tudo bem, Miguel. A voz de Júlia veio doce, tranquila. Mas não era dela. Era mais baixa, mais arrastada. Algo ali havia mudado. Ele sentiu a pele arrepiar. Júlia tentou novamente, agora com o coração martelando no peito. Me dá isso. Ela sorriu mais, inclinando a cabeça para o lado, exatamente como a mãe fizera antes. Exatamente como Clara fez antes de ser tomada. Você não precisa ter medo. A voz dela veio num sussurro doce, quase infantil. Eu prometo que não vai doer. A luz do abajur piscou. O ar ficou mais pesado. A casa inteira parecia segurar a respiração. Miguel deu um passo para trás. Algo estava errado. Júlia inclinou a cabeça novamente, mas dessa vez seus olhos não eram mais dela. Eles eram olhos de vidro. A boneca não foi destruída. Ela apenas encontrou um novo corpo. E agora, o jogo iria recomeçar. Miguel abriu a boca para gritar. Mas antes que o som escapasse, Júlia apagou a luz. E tudo ficou escuro. Histórias de terror sempre nos fazem refletir sobre os limites entre o real e o imaginário, entre o que é explicável e o que permanece oculto. A boneca que sussurra à noite não é apenas um conto sobre uma casa assombrada ou um objeto amaldiçoado. Ela fala sobre ciclos, sobre como certas forças não podem ser simplesmente destruídas, elas apenas esperam. O verdadeiro terror desta história não está nos sussurros na escuridão ou na boneca que se move sozinha. Está na ideia de que o mal não precisa ser vencido para continuar existindo. Ele apenas encontra novos caminhos, novas pessoas, novos corpos. Júlia sacrificou-se para salvar sua mãe, mas no fim, o que ela realmente salvou? Ela conseguiu impedir a maldição ou apenas deu a ela um novo começo? E agora, a pergunta que fica é: quantas vezes esse jogo já aconteceu antes? E quantas vezes ainda acontecerá? Talvez em algum lugar alguém esteja ouvindo um sussurro agora mesmo. Talvez o jogo nunca tenha terminado. E agora quero saber, de vocês, o que acharam da história? Qual foi a parte que mais arrepiou vocês? Acham que Júlia ainda pode lutar? Ou que o ciclo é impossível de quebrar? Deixem seus comentários e compartilhem com seus amigos que amam terror. Vamos espalhar essa história antes que ela nos encontre primeiro.